Orson preparou algo muito especial, uma adaptação de Guerra dos Mundos, um livro de 1898, uma ficção científica sobre invasão alienígena. Bem no começo, nos primeiros segundos do programa, Orson deixava claro que o que viria a seguir era uma obra de ficção, uma adaptação do livro e tudo mais. E enfim, a coisa começava de verdade, como se fosse um programa de rádio jornalístico. Tocaram uma música e essa música foi interrompida por um boletim, uma notícia, e tudo começou assim. What anything means. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards from... Enquanto milhões de pessoas já estavam acreditando que de fato os Estados Unidos estavam sendo invadidos por alienígenas, na verdade tudo acontecia numa pequena sala, num estúdio de rádio. Às 9 da noite, a transmissão enfim acabava e mais uma vez a equipe explicava que tudo aquilo era ficção, mas o caos nas ruas continuava. No dia seguinte, uma segunda-feira, ainda problemas, lugares deixando de abrir, pessoas deixando de ir trabalhar e todos os jornais estampando o que realmente havia acontecido. O próprio Orson Welles e alguns outros executivos da CBS foram chamados para depor, dar explicações. A coisa foi tão feia que alguns regulamentos foram criados para que algo assim não acontecesse de novo. Mas toda a fama que Orson Welles deu para a Guerra dos Mundos nos Estados Unidos, em 1953 veio a primeira adaptação para os cinemas e em 2005 a adaptação do Spielberg. Essa eu acredito que todo mundo já assistiu. Ao anoitecer de 24 de junho de 1953, um F-94C Starfire decolou de uma base da Força Aérea Americana perto de Cape Cod, Massachusetts, para investigar um objeto voador não identificado. Mas quando o avião alcançou a altura de 500 metros, os sistemas de controle de repente falharam. Sem conseguir recuperar o controle da aeronave, o piloto e o operador de radar foram forçados a saltar. A essa altura, o Starfire já tinha caído 270 metros e se precipitava para o chão a 300 km por hora. O piloto conseguiu pousar com segurança, mas estranhou quando não ouviu o avião batendo no chão. Não houvera explosão nem impacto. O avião simplesmente desaparecera, assim como o operador de radar. Uma busca na área não revelou nada, a não ser a capota da cabine que se descolara quando o piloto foi ejetado do avião. 5 meses depois, na noite de 23 de novembro, um F-89C Scorpion foi mandado da base de Kinross para investigar um OVNI que voava em espaço aéreo proibido sobre o Lago Superior, Michigan. Acompanhado pela torre de controle, o Scorpion se aproximou rapidamente de sua meta. Vendo os dois sinais do radar se fundirem em um, a torre presumiu que o Scorpion voara sobre o alvo e esperou que os sinais se separassem de novo. O avião e seus 2 tripulantes haviam desaparecido. Surgiram boatos de que o Scorpion, assim como o Starfire meses antes, havia encontrado um hostil visitante espacial e nunca mais seria visto. Mesmo não conhecendo o conceito de OVNIs, pilotos afirmavam ver coisas estranhas nos céus desde o final da Segunda Guerra Mundial. Na noite de 22 de dezembro de 1944, o piloto de um P-38 da Força Aérea não estava preparado para o que veria. Enquanto examinava os céus noturnos a 3.000 metros do território alemão, assustou-se ao ver uma esfera brilhante vermelha surgir da escuridão em direção à aeronave. Quando alcançou o P-38, a esfera começou a se mover ao redor das asas.
Por mais que tentasse, o piloto não conseguia se livrar dela. Então, como se tivesse se cansado do jogo, o estranho objeto de repente sumiu, deixando que o surpreso piloto voltasse para a base. Mais tarde, outros pilotos que voltavam de missões relataram o mesmo tipo de fenômeno. Às vezes, as esferas pareciam sinistros objetos metálicos, ou bolas de fogo de brilho intenso. Ou ainda, aglomerados de cintilantes luzes coloridas. Mas em todas as versões, limitavam-se a aparecer brevemente antes de desaparecer do mesmo modo misterioso com que surgiram. Os estranhos objetos foram chamados de Foo Fighters, devido a um personagem de quadrinhos famoso da época chamado Smoke Stover, que usava essa expressão. O primeiro piloto a usar o termo, em dezembro de 1944, foi o tenente Donald Myers. Natural de Chicago, Myers deve ter visto o quadrinho de Smoke Stover em um jornal de sua cidade. Ele descreveu assim um encontro com o Foo Fighter. Ele me perseguiu 30 quilômetros sobre o Vale do Reno. Eu virava e as duas bolas de fogo viravam comigo. Íamos a 400 quilômetros por hora e as bolas não desgrudavam de nós. Por isso, quando os pilotos americanos começaram a ver os Foo Fighters, os aliados temeram uma nova e mortal ameaça alemã. Mas os Foo Fighters, não importava o que fossem, não pareciam agressivos. Em junho de 1947, um avião de transporte desapareceu nas montanhas de Cascade, no estado de Washington. O comerciante Kenneth Arnold, um piloto com mais de 4.000 horas de voo, disse que conseguiria encontrar o avião e ganhar a recompensa de $5.000. Na tarde de 24 de junho, Arnold decolou do aeroporto de Chehalis. Era um dia claro e ensolarado. O avião de Arnold, um Keller monomotor, era ideal para sobrevoar montanhas, e ele calculou que encontraria o avião desaparecido em menos de 1 hora. 5 minutos depois, ele alcançou 3.000 metros e começou a vasculhar a área do Monte Rainier. De repente, uma luz súbita e forte atravessou seu avião. Como estava perto de um DC-4, achou que vira o reflexo de sua fuselagem. Então, para sua surpresa, uma formação com 9 aviões de repente entrou em seu campo de visão. De início, ele pensou que se tratava de aviões militares altamente secretos. Mais tarde disse: "O que mais me incomodava, enquanto os via brilhar ao sol, era o fato de não terem cauda. Qualquer piloto prestaria atenção em tais aviões. Eu os observei claramente a uma distância de uns 30 quilômetros." Arnold parou de procurar o avião e voltou correndo para o aeroporto, onde descreveu seu misterioso encontro. Disse que os OVNIs pareciam discos deslizando numa piscina, e a imprensa divulgou sua descrição. O termo disco voador surgiu assim, e Arnold entrou para a história como a primeira pessoa a supostamente encontrar um. Arnold, antigo piloto militar, era uma testemunha confiável. Como o próprio FBI disse, um homem do caráter e integridade de Arnold não declararia que viu objetos e escreveria relatórios a esse respeito se não os tivesse visto. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. Roswell, Novo México, 14 de junho de 1947. Operadores de radar na base aérea do Exército em Roswell detectaram uma nave não identificada se aproximando da base. Momentos depois, o objeto desceu rapidamente e se espatifou no deserto, próximo a uma fazenda de gado. Tinha um fazendeiro chamado Mac Brazel. Ele trabalhava num rancho chamado Rancho Foster. Estava fazendo suas rondas a cavalo e ele viu primeiro os destroços. Estavam espalhados numa área grande. Era estranho, por exemplo,
as famosas hastes de metal que não entortam e também o metal que não amassa. E o que aconteceu é que os militares, eles recolheram o material e trouxeram de volta à base. O assessor de imprensa anunciou para o mundo todo que a base aérea de Roswell tinha recuperado um disco voador. Os próprios militares americanos admitiram que alguma coisa tinha caído. Aí, 24 horas depois, eles negaram a história e disseram que era só um balão meteorológico. O que me parece uma coisa muito improvável. Os boatos dessa distração aumentaram quando os moradores de Roswell se apresentaram e contaram que viram não só os destroços de um disco voador, como também os corpos de aparentemente 2 seres extraterrestres retirados da nave. A Força Aérea afirmou logo depois que esses supostos corpos eram na verdade bonecos de teste de impacto usados para testar paraquedas. Porém, alguns pesquisadores e jornalistas acreditam que a verdade foi encoberta. Tem muitos indícios de que o material foi recolhido e levado para a base aérea de Wright-Patterson. Ouvi de várias fontes que mais tarde ele foi levado para a Área 51, que foi o local escolhido para aquele programa secreto específico, a engenharia reversa da tecnologia alienígena. Se os militares americanos conseguiram mesmo recuperar uma espaçonave extraterrestre e, mais importante, pequenos indivíduos humanoides extraterrestres, teriam que ir para um lugar onde ninguém chegasse perto. E essa é a Área 51. All unknown phenomena can be explained by science with a distortion of facts or with implausible theories. But what is wrong with searching for the unexplained, to know that there is so much more left to discover in this world and beyond? A group of boys playing football at a local playground were witness to an unknown object flying through the skies overhead. The boys watched the object appear to land on a nearby hill. They did not notice the 2 glowing eyes approaching them from the left. As it neared, one of the boys swung his flashlight in its direction. What the beam of light revealed would send them all running in terror. The story soon spread throughout the area. Thrill seekers overran the landing site looking for evidence of a visitor from outer space. The story of the Flatwoods monster would become so huge that it was rated by the press services as the number 11 story of that year. Betty e Barney Hill moravam em Portsmouth, New Hampshire. Barney era funcionário dos Correios dos Estados Unidos, enquanto Betty era assistente social. De acordo com uma variedade de relatos fornecidos pelos Hills, o suposto avistamento de OVNI aconteceu por volta das 22 horas e 30 minutos do dia 19 de setembro de 1961. Betty e Barney Hills estavam voltando para Portsmouth depois de férias nas cataratas do Niágara e Montreal. Logo ao sul de Lancaster, New Hampshire, Betty afirmou ter observado um ponto de luz brilhante no céu que se movia abaixo da Lua e do planeta Júpiter para cima, em direção ao oeste da Lua. Enquanto Barney navegava pela Rota 3 dos Estados Unidos, Betty concluiu que estava observando uma estrela cadente, só que ela se movia para cima. Como ele se movia de forma irregular e ficava maior e mais brilhante, Betty pediu a Barney que parasse o carro para olhar mais de perto e também que levasse seu cachorro, Delcy, para passear. Barney parou em uma área de piquenique ao sul de Twin Mountain.
Betty, olhando através de binóculos, observou uma nave de formato estranho com luzes multicoloridas viajando pela face da Lua. Como sua irmã havia dito vários anos antes que tinha visto um disco voador, Betty pensou que poderia ser o que ela estava observando. Através de binóculos, Barney observou o que imaginou ser um avião comercial viajando em direção a Vermont, a caminho de Montreal. Porém, ele logo mudou de ideia, pois sem parecer que havia virado, a nave desceu rapidamente em sua direção. Betty testemunhou que tinha pelo menos uma vez e meia o comprimento do perfil do penhasco de granito, que tinha 12 metros de comprimento e que parecia estar girando. O casal observou enquanto a nave silenciosa e iluminada se movia de forma irregular e saltava para frente e para trás no céu noturno. Cerca de 1,5 km ao sul de Indian Head, o objeto desceu rapidamente em direção ao veículo deles, fazendo com que Barney parasse no meio da rodovia. A enorme e silenciosa nave pairava cerca de 80 a 100 pés acima do Chevrolet Bel Air 1957 dos Hills e preencheu todo o campo de visão do para-brisa. Isso lembrou Barney de uma enorme panqueca. Carregando a pistola no bolso, ele se afastou do veículo e se aproximou do objeto. Usando os binóculos, Barney afirmou ter visto de 8 a 11 figuras humanoides que espiavam pelas janelas da nave, parecendo olhar para ele. Em uníssono, todas as figuras, exceto uma, moveram-se para o que parecia ser um painel na parede traseira do corredor que circundava a parte frontal da nave. A única figura restante continuou a olhar para Barney e comunicou uma mensagem dizendo-lhe para ficar onde está e continuar procurando. Barney se lembrava de observar as formas humanoides vestindo uniformes pretos brilhantes e bonés pretos. Luzes vermelhas no que pareciam ser barbatanas de asas de morcego começaram a aparecer nas laterais da nave, e uma longa estrutura descia do fundo da nave. A nave silenciosa aproximou-se do que Barney estimou estar entre 15 e 24 metros acima e 91 metros de distância dele. Em 21 de outubro de 1961, Barney relatou ao investigador do Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, NICAP, Walter Webb, disse que os seres de alguma forma não eram humanos. Perplexos, os Hills dizem que tentaram reconstruir a cronologia dos acontecimentos enquanto testemunhavam o OVNI e voltavam para casa. Mas imediatamente depois de ouvirem os zumbidos, suas memórias tornaram-se incompletas e fragmentadas. Depois de dormir algumas horas, Betty acordou e colocou em seu armário os sapatos e roupas que havia usado durante a viagem, observando que o vestido estava rasgado na bainha, no zíper e no forro. Mais tarde, ao retirar os itens do armário, ela notou um pó rosado em seu vestido. Ela pendurou o vestido no varal e o pó rosa explodiu, mas o vestido ficou irreparavelmente danificado. Ela jogou fora, mas mudou de ideia, pegou o vestido e pendurou-o no armário. Ao longo dos anos, 5 laboratórios realizaram análises químicas e forenses no vestido. Havia círculos concêntricos e brilhantes no porta-malas do carro que não estavam lá no dia anterior. Betty e Barney fizeram experiências com uma bússola, notando que quando a aproximavam dos pontos, a agulha girava rapidamente. Mas quando eles o afastavam alguns centímetros dos pontos brilhantes, ele caía. Em novembro de 1961, Betty começou a escrever os detalhes dos seus sonhos. Em um sonho, ela e Barney encontraram um bloqueio na estrada e homens cercando seu carro. Ela perdeu a consciência, mas lutou para recuperá-la. Então ela percebeu que estava sendo forçada por 2 homens pequenos a caminhar em uma floresta à noite, e de ver Barney andando atrás dela, embora quando ela o chamou, ele parecia estar em transe ou sonambulismo. Os homens tinham cerca de 1,5 metro e 1,74 m de altura e usavam uniformes azuis combinando, com bonés semelhantes a usados pelos cadetes militares. Eles pareciam quase humanos, com cabelos pretos, olhos escuros, narizes proeminentes e lábios azulados. A pele deles era de uma cor acinzentada. Ela e Barney foram levados até o carro, onde o líder sugeriu que esperassem para ver a partida da nave. Eles o fizeram e depois
retomaram o caminho para casa. No relato da experiência extraplanetária, ambos descreveram as criaturas como pequenas e cinzas e afirmaram que os alienígenas os colocaram em um estado de transe, no qual eles podiam compreender o que estava acontecendo em volta, mas não poderiam realizar qualquer movimento. Ainda segundo a descrição obtida na hipnose, no experimento as roupas das vítimas foram retiradas, assim como amostras de cabelo, pele e unha. Muitas agulhas foram inseridas no corpo, como na cabeça, braços, pernas e costas, e em Betty, uma agulha de aproximadamente 15 centímetros foi injetada em sua barriga. Barney revelou que ficou fascinado pela arcada dentária dos alienígenas. Pouco contato foi de fato feito entre os humanos e os extraterrestres. Assim como em outros casos de abdução, Betty contou que conversou com os alienígenas através de telepatia, ao falar que não sabia muito sobre a vida interestelar e perguntar para o líder de qual lugar do universo eles teriam vindo. Em resposta, ela teria ouvido uma voz dizer em sua mente: "Se você não sabe onde está, não faria sentido dizer de onde eu sou." Anos depois, foi descoberto de onde supostamente os alienígenas vieram. Betty, sob hipnose, havia desenhado alguns pontos em um papel semelhante a um mapa estrelar. Em 1968, Marjorie Fish, de Oak Harbor, Ohio, leu o livro de Fuller, Interrupted Journey. Fish foi professor do ensino fundamental e astrônomo amador. Intrigado com o mapa estelar, Fish se perguntou se ele poderia ser decifrado para determinar de qual sistema estelar veio o OVNI. Estudando milhares de pontos de observação ao longo de vários anos, o único que parecia corresponder ao mapa de Betty era o ponto de vista do sistema estelar duplo de Zeta Reticuli, a cerca de 39 anos-luz da Terra. E um dos mais importantes desses eventos ocorreu no Arizona, nos Estados Unidos, em 1975, envolvendo Travis Walton. Um grupo de 7 colegas, trabalhadores florestais, estava voltando para casa após um dia de trabalho na Floresta Nacional de Sitgreaves, na cidade de Snowflake, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Nós trabalhamos até o sol começar a se pôr. E quando estávamos arrumando as coisas e prontos para ir embora, já estava ficando escuro. Durante o trajeto, enquanto anoitecia, eles avistaram um estranho objeto luminoso no céu. Ele era grande, brilhante e pairava sobre as árvores. Fascinado pelo objeto, um dos homens do grupo, Travis Walton, decidiu sair para observá-lo mais de perto. O Travis saiu correndo em direção à nave. E ele ficou lá por alguns segundos. Seus colegas tentaram impedi-lo, mas não conseguiram. Travis então caminha em direção ao objeto, que parecia estar a poucos metros de distância. Um feixe de luz brilhante azul sai do objeto e atinge Travis no peito, lançando a vários metros de distância. Ele voou uns 4,5 metros para trás. O corpo dele chegou a quicar no chão. Seus colegas entram em pânico e fogem imediatamente do local, com medo de serem atingidos por essa luz. Ao ver que aquele objeto simplesmente desapareceu no espaço distante, eles resolvem voltar para tentar socorrer Travis. Ela deu um estalo tipo assim. No entanto, ao chegar ao local, para sua surpresa, ele havia desaparecido. Travis! Travis! Desesperados, eles então resolvem ligar para as autoridades para pedir ajuda, e uma extensa busca é iniciada pela região. E eu tentei chegar o mais perto que pude de cada um deles para ver se sentia cheiro de maconha ou álcool. Mas eu não senti absolutamente nada. A busca envolveu as autoridades locais e centenas de voluntários. Tinham mais ou menos umas 200 pessoas procurando pelo Travis. No entanto, eles não conseguiram encontrá-lo. Acreditando que seus colegas poderiam ter algum envolvimento no desaparecimento de Travis, eles foram interrogados e submetidos a testes de detector de mentiras em um tribunal. Teste esse que durou o dia todo. Eles achavam que a equipe tinha começado alguma briga e talvez tivessem matado Travis. No entanto, os testes confirmavam que eles estavam falando a verdade sobre o que haviam vivido. O caso rapidamente se tornou um evento de grande interesse e atenção da mídia, com a história do desaparecimento de Travis atraindo a atenção de jornalistas e veículos de comunicação de todo o país.
E após um desaparecimento de 5 dias, algo acontece. Eu tinha chegado em casa do trabalho. O telefone tocou e... tinha uma voz do outro lado dizendo: "Oi, aqui é o Travis. Venha me buscar." Nós entramos na caminhonete e fomos até Heber, onde ele disse que estava. Quando foi encontrado, Travis estava em um grande estado de confusão e desorientação. E quando questionado o que havia acontecido com ele, ele parecia relutante em dizer: "Eu devo ter desmaiado porque parecia que eles tinham chegado lá instantaneamente e o farol da caminhonete estava refletindo na cabine telefônica. E o meu irmão foi até lá me buscar e eu estava surtando." Entretanto, com o passar do tempo, ele começou a contar uma história impressionante, alegando que havia sido raptado por seres extraterrestres durante aquele tempo. Eu estava deitado na estrada, então eu vi uma nave pairando em cima de mim e ela ficou lá por um segundo. E essa foi a última vez que os vi. As informações fornecidas por Travis sobre sua abdução eram extremamente detalhadas, com ele descrevendo com precisão a aparência dos seres, as características da nave e os procedimentos aos quais teria sido submetido. Mas estranhamente, na visão dele, todos esses eventos aconteceram apenas em um dia e não 5, que o deixou bastante confuso. Devido à natureza inexplicável do relato de Travis, por décadas, muitos questionariam se sua história seria verdadeira ou se tratava de uma fraude ou alucinação. Desesperado por ajuda, o irmão de Travis, Dwayne, buscou a ajuda do APRO, uma organização de pesquisa de OVNIs que investigava de forma séria e científica todos esses casos. Jim Lorenzen, chefe da organização, prontamente disponibilizou médicos para fazer exames em Travis. Inicialmente, eles decidiram fazer exames em sigilo para evitar a interferência da mídia que naquele momento estava enlouquecida por informações. E foi aí que Travis contou o que aconteceu em detalhes desde o momento em que saiu do veículo. Os investigadores resolveram aplicar técnicas de hipnose através do Dr. James Harder, que também era membro do APRO. Eu estava deitado de costas. Eu acordei devagar e... no começo eu achei que eu estava no hospital. Travis lembra de sentir que alguma coisa não estava certa. Ele via uma luz enorme em cima dele e não conseguia ver as coisas ao redor, mas percebeu estar em um espaço pequeno e com alguma coisa no peito, com uma luz saindo dele. Ao olhar em volta, ele vê algo que se assemelha a médicos, mas conforme a visão deixa de embaçar, bastou poucos segundos para ele perceber que esses médicos não eram humanos. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura, sem cabelo, pele muito branca, feições pequenas, exceto pelos olhos bem grandes. Com aparência estranha e expressões vazias, surpreendentemente, os seres lembravam os Greys, o mesmo tipo de seres que haviam abduzido Betty Barney Hill. Com altura média entre 1 e 1,5 metros, cabeça grande, olhos grandes e escuros, nariz e bocas pequenas, lábios finos, esses seres aparentavam ser frágeis. Eu senti dor e uma sensação de sufocamento. Mas eles não expressavam nenhuma emoção no rosto. Era ameaçador. E aí eu pulei de cima da mesa. Quando eu fiz isso, o aparelho caiu. Então eu peguei um bastão, um tubo e eu comecei a balançar no ar. Diante das ameaças de Travis, os seres estranhamente saíram da sala. E com medo de que eles retornassem, Travis começa a buscar uma saída. Segundo ele, a nave era toda iluminada de uma forma muito linda e elaborada para ser criada por humanos. Mas ele percebe que aquele local tinha um ar bastante rarefeito para humanos. Então, antes que desmaiasse, ele busca uma saída. Até que encontra uma porta que o leva para um ambiente vazio com apenas uma única cadeira. E conforme ele se aproximava dela, a iluminação desse ambiente mudava. Ele percebe que ao chegar perto da cadeira, havia uma projeção sobre ela de pontos de luz que aparentavam ser estrelas. E junto a esses pontos, haviam traços como trajetórias conectando umas às outras, que lembravam trajetórias. No braço da cadeira, havia telas que aparentavam ter controles por toque, mas sem sucesso, ele não conseguiu acionar nada. Até que ao olhar para trás, percebe algo ou alguém que estranhamente lembravam humanos. Tinha um ser na minha frente que parecia humano.
Eu imediatamente pressupus que era Força Aérea, a NASA ou alguma coisa do tipo que estava lá para me ajudar e me salvar daquelas criaturas. E era um ser de aparência humana. Eles não seriam reconhecidos se estivessem andando na rua. Ele era maior do que eu, mais alto e mais musculoso. Era um indivíduo muito grande. Eu tentei falar com o cara, mas ele não me respondeu. Quando eu comecei a gritar, eu fiquei perguntando para ele o que são essas coisas, onde eu estou. Me tire daqui, esse tipo de coisa, sabe? Não parecia que ele entendia nada que eu falava. O ser então o segurou e o levou para um corredor mal iluminado, até uma porta que se abriu automaticamente na presença deles. Levado para uma câmara de ar, ele percebeu que o ambiente lá era mais frio, mais fácil de respirar e mais iluminado. E logo depois veio a surpresa. Ele me levou para fora da nave e parecia que ela estava estacionada em um prédio maior ou em uma nave maior. Ele me levou até lá. Nós andamos pelo corredor até chegar a uma sala onde havia outros iguais a ele. O fato de os seres serem bastante semelhantes a nós, mas mais fortes e mais altos, e não usarem trajes naquele lugar, o fez pensar que eles eram mais humanos do que imaginava. Afinal, ele havia sofrido com ar rarefeito poucos momentos antes em outro ambiente, e aquele ser que o socorreu estava com trajes espaciais. E agora, assim como ele, os outros seres presentes não estavam usando, o que mais tarde levou pesquisadores da área a cogitar que eles eram de uma raça chamada de nórdicos, e que esses seres estariam por trás dos Greys, que basicamente receberiam ordens deles. Enquanto Travis cobrava respostas para suas perguntas, o ser que o acompanhava o forçou a ir para uma mesa de exame, utilizando uma força absurda, que mesmo para Travis, sendo de uma área braçal que exigia bastante força, era impossível competir com eles. Foi muito assustador. Eu estava tentando me soltar, não estava mais cooperando. Naquela época eu achava que eu era muito forte, mas eles não tiveram dificuldade de me colocar na mesa. Depois disso, Travis só se lembra de acordar na estrada à noite, sentindo bastante frio e traumatizado ao ponto de sua vida jamais ser a mesma. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. Outros moradores da região também veem a luz misteriosa e são atacados por ela. Um dos pescadores está morto. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Ariri e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado, e na mesma noite, e dos mesmos horários ou até em horários diferentes. Dezenas de pessoas entram em desespero. O medo do desconhecido provoca pânico. Aconteceu isso, de eu olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa. E
doía direto na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá em casa com medo daquilo. Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? Fosse algum castigo, né? Para uma podia ser o demônio que estaria atacando os cristãos, mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrava pavor. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante 4 meses, foi realizada a mais importante e sigilosa investigação feita até hoje no Brasil, a chamada Operação Prato. O nome Prato é o termo internacionalmente usado pelos ufólogos para designar disco voador. O comandante da missão secreta era este homem, o coronel da aeronáutica, o Irangê Holanda Lima, que na época era capitão. Ele guardou um segredo durante mais de 20 anos. Mas em 1997, o coronel Holanda decidiu falar. Ele apareceu no programa Fantástico da Rede Globo. Só por curiosidade, coronel, por que o senhor resolveu falar só depois de tanto tempo? Se não contar o que eu vi, amanhã eu posso estar morto e a história morre. O envolvimento com a Operação Prato, ela começou com a informação dada pelo prefeito da região onde estavam ocorrendo essas coisas. Mesmo antes da aeronáutica chegar ao local, nós já ficamos sabendo que a população estava assustada. Se esses malditos chupa-chupa aparecerem, a gente acaba com eles. Ele que acaba com nós. Qualquer buraquinho que tivesse, aquela luz passava e ele atingia a pessoa. E a arma nossa aqui, ela sabe que é pau, pedra, uma espingardadinha carregada pela boca. Tinha já agredido várias pessoas. A comunidade toda se amontoava em 3 casas apenas. Ficavam rezando, às vezes cantavam algumas canções religiosas. As pessoas em pânico, a unidade de saúde de Colares virou quase que um pátio dos milagres. Depois dos ataques a moradores, a única médica da região, doutora Velaide, tenta dar conta de tantos feridos. Doutora, ela não fala, ela não consegue andar. Doutora. Vocês são de onde? Nós somos de Candeua, doutora. A senhora vai salvar a minha mulher, doutora? Olha ela aí, ó. Fica a mais de 100 quilômetros daqui. Olha só, olha pra isso, dona Velaide, o que é isso? Maria, vai lá pra frente atender as outras pessoas. Deixa que eu cuido dela, deixa que eu dou uma olhada. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio esquerdo. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado. Existiam sempre 2 orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se 2 agulhas tivessem penetrado. Que as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Realmente eu fiquei espantado de ver o que eu vi naquelas pessoas. O que seria o resultado da atividade dessas luzes, que ele chamava de chupa-chupa. E virou chupa-chupa, por causa desse chupando o sangue, chupa-chupa. Dezenas de famílias deixam a cidade, inclusive algumas autoridades. A médica, o prefeito e o padre decidem ficar. Não posso fazer mais nada. Se eu fosse vocês, eu também ia embora daqui o mais urgente possível. Com licença.
Com licença, E a população de Colares foi tomada por uma crise talvez assim de pânico. E a cidade entrou num processo de esvaziamento. O medo era de chegar a um ponto de nós não termos mais medicamentos, alimentos a gente já não tinha, porque ela estava caminhando para um verdadeiro caos. E o que foi feito, coronel? Bom, a primeira providência foi mandar um grupo da aeronáutica ao local, tá? Para restaurar a ordem. Eles instalaram metralhadoras, né? Metralhadoras antiaéreas, de fogo antiaéreo. Durante semanas, os militares acompanham o aparecimento dos objetos luminosos. Sargento, vem, sargento, rápido! Vem, olha lá! Pega a câmera, rápido! Vamos, soldado! Vai, filma isso! Tô filmando. Tem 20 anos que eu converso com pessoas que dizem que têm contatos com seres, né, que se dizem extraterrestres, né? E a maioria dessas pessoas tem uma reputação que você não pode ir contra. Em algum desses sistemas, deve haver um planeta com as condições que propiciaram a vida na Terra. Então, isso eu acredito. Agora, o contacto é muito difícil, dadas as distâncias gigantescas. Capitão Landa, o senhor acredita em discos voadores? Acredito no que eu posso ver, coronel. Objetos não identificados foram vistos nesta região. A maioria dos objetos apareceu aqui, ó, perto da ilha de Colares. É um povoado com muita fé, mas sem nenhuma instrução. A maioria são pescadores e lavradores. E como é que eles estão reagindo? A nossa equipe enviou esse relatório. Leia, por favor. É impressionante, coronel. Parece até filme de ficção científica daqueles que... Mas não é. Capitão Landa, eu quero que o senhor assuma o comando desta missão. Entendido? Dispensável. Mas agora são tantas as pessoas com as mesmas características que eu não sei mais. Doutora, a senhora acredita em chupa-chupa? O senhor acredita? Eles me procuravam diariamente para saber o número de pessoas que eu tinha atendido, as entrevistava. Dizia que não era para se apavorar, que aquilo, né, devia ter vindo do céu, ou um planeta, uma coisa, aí ia confortando as pessoas, né? A senhora pode me contar como isso aconteceu? Foi o chupa-chupa, doutor. Eu quase morri. Estava numa procissão. Era uma romaria. Comigo porque eu sempre dizia que não acreditava naquilo. Capitão! O que é isso, doutor? O povo acende fogueiras e grita pra se defender. Eles acham que assim estão espantando os discos voadores. Bobagem, não há nenhum disco voador. Olha, capitão, eu não estaria tão certo disso, hein? Eu só vou ficar convencido quando uma nave passar por cima da minha cabeça. Não adianta. Essas luzes não me convencem. Isso não passa de um fenômeno atmosférico. Mas, capitão, o senhor fotografou as luzes? Exatamente, fotografei luzes. Nada mais do que luzes. Não adianta. O capitão só vai acreditar quando uma nave dessas passar em cima da sua cabeça, né? Estava em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma discoide preto. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, parado em cima da gente a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. Alô, capitão? Sim, sargento. Eu tô aqui com um vigia daquela olaria que fica ali perto do rio, e ele tá me contando uma história que eu acho importante o senhor ouvir. Tô aqui na cidade, vou pegar um depoimento.
Capitão, o senhor me desculpe, mas eu acho que é importante o senhor ouvir. Coloca ele então no rádio. Pois não, vou passar pra ele. Pode falar normalmente, me conta aquela história. Seu Luiz, o que o senhor tem pra me contar? Eu tava na beira do rio quando eu vi uma paca. Aí, capitão, me ajeitei pra caçar a bichinha. O senhor pode levar até o local onde o senhor viu essas luzes? Quê? E lá outra vez, capitão? Nós tivemos oportunidade de chegar a uma pessoa que tinha tido um avistamento impressionante. Os agentes entraram para tomar um café e comer uma bolacha, alguma coisa lá, antes de entrar no barco para a gente ir para a missão. E eu, como chefe da missão, não podia me dar essas mordomias. Eu fiquei olhando fora, vendo o ambiente. Mas tinha uma luz muito forte, verde e uma luz vermelha, e fazia um barulho como se fosse uma turbina, não era um barulho de um jato, era aquele silvio, um barulho assim. E ele mergulhou em cima de onde nós estávamos, na casa onde nós estávamos. Nenhum piloto faria uma coisa dessa, porque isso é morte certa. Tivemos a oportunidade de filmar um objeto pairando e dela saindo umas luzes pequenas que nós chamávamos de desova. Mas voavam numa velocidade, entravam na mata, tiravam o rasante, coisas fantásticas. Brincavam conosco, a verdade é que eles brincavam conosco. E ficou na nossa frente uma coisa assustadora, um objeto muito grande. Ele deve ter acionado realmente alguma propulsão que não devia ser acionada próximo de nós, porque nos danificaria. Então havia alguma pessoa, alguma inteligência ali dentro que comandou isso. E disparou com uma velocidade incrível pro firmamento e sumiu no meio da... Ela bateu em mim e apontou para cima. Eu tenho que pedir pro prefeito monitorar. Aí, o que foi? O que foi, Maria? Você tá passando mal? Eu vi um objeto, mas tão próximo, tão bonito. Até este momento, mesmo tendo atendido toda esta enormidade de habitantes atacados por este ser não explicável, eu ainda duvidava que realmente fosse alguma coisa que eu pudesse. Segundo os ufólogos, num relatório para a aeronáutica, o capitão Holanda se rende às evidências. Ele chega a desenhar as formas de vários objetos voadores não identificados e garante que eles sobrevoam os céus do norte do Brasil.
em torno de 9 formas. 9 ou mais, um pouco mais. Está tudo escrito, tudo desenhado, tudo fotografado no relatório. Fotografia, mais de 500. E filmes foram feitos 4. Um era da Força Aérea, da FAB. Não é um material cunhado por um ufólogo civil, alguém que seja um entusiasta disso. Não, isso foi cunhado, isso foi registrado à moda militar, com todo o rigor necessário. A aeronáutica o chamou para o fim da operação. Eu creio que nós deveríamos... Boa tarde, senhores. Boa tarde, capitão. Os senhores leram meu último relatório? Lemos, capitão. Incrível, não? A nave pousou quase em cima da embarcação. Capitão, a Operação Prato acabou. Acabou? Acabou? Mas nós fizemos descobertas extraordinárias, brigadeiro. A aeronáutica não está mais interessada nesta operação. Tragam seus homens de volta. Nós já temos outra função para o senhor. Mas nós estamos prestes a fazer contato com os extraterrestres. A Operação Prato está oficialmente suspensa, capitão. Ouviu bem? Sim, senhor. Com licença. O que é que a aeronáutica vai fazer com todas essas informações? Capitão, nada o impede de continuar investigando sozinho. É exatamente isso que eu vou fazer, coronel. Com licença. A FAB parou por 4 meses e a operação ela andou parar. Aí nós continuamos. Eu continuei. De todo esse material, filmes, fotografias... Não sei. A aeronáutica recolheu tudo, tá? Tudo foi encaminhado, foi entregue ao comandante, de lá encaminhado ao comando em Brasília. Eu não sei realmente aonde está. Eu até brincava. Cadê o meu filme? Ah, está guardado. Deve estar guardado até hoje. Pai, vem ver o filme com a gente. Pai, você tá bem? A filha e a enteada chamam pelo pai. Ele se enforcou com o cordão do roupão dele. Ele amarrou numa parte alta da cabeceira da cama. Ele vinha sofrendo um processo depressivo. E na União Soviética, pela primeira vez, a imprensa divulgou, quem quiser que acredite, o pouso de um disco voador no país. Em Moscou e em toda a União Soviética, o assunto da semana foi este: o disco voador que apareceu na cidade de Voronezh. Os soviéticos estão falando livremente do assunto nas ruas. Os jornais, as rádios e a televisão, todos pertencentes ao Estado, noticiam sem nenhuma restrição o aparecimento do objeto voador não identificado. Tudo isso está sendo possível por causa da Glasnost, a abertura política. O mundo inteiro não comunista, já acostumado ao fenômeno dos discos voadores, também deu um destaque especial ao disco soviético, uma raridade no noticiário da imprensa. Em Voronezh, uma cidade de 700 mil habitantes, a história do disco voador virou tema obrigatório nas discussões de rua. Este homem está empolgado e diz que disco voador é um assunto que todo mundo gosta. E só agora os soviéticos estão podendo falar. Ele até mostrou o desenho de um disco voador. A novidade da semana aconteceu mesmo aqui em Voronezh, numa área afastada da cidade, perto de um conjunto habitacional, a mais de 400 quilômetros de Moscou. Muita gente diz ter visto o disco voador, mas foi um grupo de crianças que viu o pouso do disco, a menos de 50 metros. Os meninos disseram que era um objeto muito grande em forma de bacia. Logo depois do pouso, 3 seres extraterrestres, com 4 metros de altura e cabeça pequena, desceram, acompanhados de um pequeno robô. No dia seguinte, um repórter da TV soviética foi ao local e contou outra história incrível revelada pelos meninos. O mais velho deles, de 16 anos, foi desintegrado pelos extraterrestres e logo depois voltou a se materializar, quando a nave partiu. O menino Vasya Surin, um dos que viram o disco, diz que todos ficaram com muito medo na hora do pouso da nave, mas logo foram sentindo uma sensação de tranquilidade, de encantamento, diante dos tripulantes enormes e de cabeças pequenas. O pequeno Vasya Surin mostra as marcas deixadas pelo disco no chão, como se fossem marcas das sapatas usadas para o pouso da nave. O disco também deixou 2 pedaços de uma misteriosa rocha, que os cientistas já estão analisando. Vasya Surin, que já virou uma estrela na União Soviética e está ficando conhecido no mundo inteiro, fez um desenho do ET que ele e as outras crianças viram.
E os cientistas, sem nenhum constrangimento, caíram em campo para descobrir se o disco voador de Voronezh deixou mais alguma pista importante para ser estudada e revelada ao... Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas o que a gente olhou direito não era, assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Corpo bem com as veias estufadas, tipo que tivesse lutado, não sei. Eu tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado, com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. A história foi manchete nos jornais da cidade. Uma das histórias que se contam por aqui diz que a estranha criatura teria sido presa pelos bombeiros. A mãe de Liliane e Valquíria, Dona Luísa, acredita na história das filhas, mas ela acha que o ET não foi capturado. Ele estaria escondido perto do local onde apareceu, num bosque de eucaliptos. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo, 1000 vezes se for preciso. O curioso é que na vizinhança ninguém viu nada. Nesta história do ET de Varginha, quem parece saber de alguma coisa foge das câmeras. Algumas testemunhas dizem que a estranha criatura passou pelo hospital regional. Esta mulher afirma que o porteiro do hospital confirmou essa versão. Ele me disse que realmente estava no hospital, mas que tinha sido transferido para outro. A testemunha diz que também conversou com uma enfermeira do hospital. Só que ela disse que não podia ver, pensava em balão de oxigênio, não tinha autorização nenhuma. Mesmo se tivesse autorização, ela não me aconselharia a ver, porque eu ia ficar muito impressionada. O advogado e professor Ubirajara Rodrigues, que também é ufólogo, disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica. Nós não vamos abandonar o caso, evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas. Ubirajara Rodrigues acredita no relato das meninas. Pela nossa experiência em ufologia e após todas as análises básicas de observação que nós fazemos de depoimento, eles são absolutamente sinceros. Existe por parte das garotas manifestações, inclusive, de distúrbio emocional, que nos leva a crer que elas realmente estão dizendo a verdade. I got another spotting scope somewhere here if somebody wants to look through this. There's 2 side by side. This is slightly different. There's another one. Oh, look. 1, 2. There's another Wait, one. where? There's another one, too. Where? Oh, look at that. There's another one. No, we're just excited. We're not. They keep coming. Wait, whoa, look at them. I got that one on video. There's just 4 of them. Look at there's 3 of them all together. I got the third one popping. There's one behind the chimney. One just flared up. I got 4 of them. Major sighting here. No, there's 5. Oh! Another one just showed up. They're multiplying. Whoa! Maybe somebody's setting up lights. Did you see that? No, those are in the sky. There's one underneath the house, too. There's one behind the chimney. We need to go to Pecos. I can't see how this works. How does this Holy work? Oh, you got it shit. Have you seen that before? No. That's weird. They're lined up in a pattern, man. There's geometry behind this. I can't even get this. I've never seen it. Look at that. Man, this is... What is this? Let's see. Oh, there's 3 of them all lined up. No, 4, Bill. one Bill, over here, Come there's over here. 4. Come look.
Yeah, I see. Over the top right now. I don't know, but I got it on tape. They just appeared. They didn't even Okay, I got them in the scope. What does it look like, Bill? They just appeared. What do they look like in your camera? They look like... It looks like there's 3 of them. What do they look like? Is like this sphere before? Yeah, they're spears now. Are they complete circles? Or Yeah, they just transformed into circles right now, right as you're talking. Now they're not spears. Well, see, the way we saw them. Hey, Stephen Greer missed out, didn't he, Bill? Have you guys seen this before? Nope. This is a first for me. Anything like it? I have similar video of this from other people. See, that one You drifting. just see little orange things. That's the way we were seeing them. When you see them big, You see a gyro. they're big and they're moving and they have an eye to them. Do you see an eye? Like a bullseye? No. Did you show them the tape already? You see the other tape? Yeah. See the eye? That was down. This just looks like Out of focus here. We got major hockey puck activity. That's this term. I don't have a tape in it. I think the one on the left may split in half. It's See, it's drifting down. It seemed like the one on the right split for a minute. How many is there? I got 4. Let me go look at the other side. they just started going. No. The other one faded away. The other one went left behind. Behind a tree. 4 appeared so fast. I got 3 lined up. Yeah. Oh no, I forgot to hit the record button. There's only 3 and they're going down now. Yeah, I'm just kidding. We need the video camera to put like you have on this hurry. Na noite daquele dia, milhares de pessoas avistaram múltiplas luzes em formação triangular nos céus. De acordo com a maioria dos relatos, se tratava de um único e imenso objeto sólido no formato de bumerangue, evidenciado pelo fato de o formato do objeto esconder as estrelas acima. Ainda de acordo com alguns especialistas, o objeto poderia ter um diâmetro de pouco mais de 1,5 km. As luzes ficaram visíveis por cerca de 3 horas antes de desaparecerem, e foi tempo suficiente para muitas pessoas filmarem ou fotografarem o evento. Brevemente, o governador do estado do Arizona convocou uma conferência de imprensa, onde ele fez uma brincadeira apresentando um homem na fantasia de alienígena como culpado, a fim de desacreditar que o que as pessoas tinham visto fosse algo relevante. E 4 meses depois desses avistamentos, os militares se pronunciaram publicamente e afirmaram que as luzes na verdade eram sinalizadores lançados por aeronaves militares que estavam realizando exercícios. Mas essa explicação acabou revoltando as testemunhas, que sempre tiveram a absoluta certeza de o que viram, que não eram sinalizadores. Em 2007, muitos anos depois dos avistamentos, o já aposentado governador do Arizona voltou a aparecer em público, mas dessa vez ele admitiu que, por ser o governador na época, ele não poderia causar pânico nas pessoas e por isso não alimentou a teoria de que as luzes fossem algo fora do comum. Segundo ele, como piloto e ex-oficial da Força Aérea, as luzes não eram nem um pouco parecidas com nada que ele já tivesse visto em toda a sua vida. Já no ano de 2017, outra testemunha notável também se pronunciou, e foi o ator Kurt Russell, que afirmou que no final de tarde daquele dia estava pilotando um avião particular nos arredores de Phoenix, quando observou um conjunto de luzes em formação acima do aeroporto, algo que ele relatou ao controle de tráfego aéreo, que informou não haver nenhuma indicação dos objetos nos radares. Well, by now you've probably seen this. The videos on your social media feed. Teens spreading panic at Bayside Marketplace. Groups fighting, lighting fireworks and damaging stores. Amanda Placencia is live in downtown Miami with more. And Amanda, several teens have been arrested. Yes, Juan, 4 teens have been arrested between the ages of 14 and 16 years old after wreaking havoc last night here in Bayside. And we've learned that fireworks, which were mistaken for gunshots, are what led to that major police response. A massive police response at Bayside on New Year's Day.
Videos posted all over social media Monday night show dozens of police officers swarming the area after the call initially came in as an active shooter. According to arrest reports, police say a large group of teens started causing a riot inside the mall and were lighting loud fireworks. They were entering businesses possibly armed with sticks, causing damage inside stores, and just creating panic for people inside Bayside. As officers tried to control the situation, they had to shut down Biscayne Boulevard for 6 blocks until the all-clear was given. We are not reporting their names because they are minors, but 4 teens between the ages of 14 and 16 years old were arrested during the mayhem. Now that it's calm a day later, tourists and those who live in South Florida weighed in on what happened. A little bit worried about the security in the area. I have a baby, as you can see, so I think it could be like dangerous for the families that visiting around here. I heard what happened, I think, last night or New Year's in the downtown. So, yeah, I guess that was like a very dangerous thing. Later in the night, a group of 50 teens also caused a disturbance at a nearby 7-Eleven. One victim in the chaos told police that a teen threw a bottle at his car, and when he got out to ask who threw it, there was an argument and he was jumped by a group of male teens. He told police that they went into his car and stole his iPhone. 2 of the teens were arrested for resisting an officer without violence. The other 2 are facing a host of charges, including burglary, grand theft, battery, and resisting an officer without violence. The president of the Downtown Neighbors Alliance had a statement about Monday night's situation, which read in part, a concerned resident mistook the fireworks destinations for gunshots and reported an active shooter, which led to the heavy deployment of police resources that is being shared on social media. We want to reassure everyone in our community that the Downtown Neighbors Alliance is asking our leaders to use this development as a teachable moment. Now, all 4 of those teens who were arrested in last night's chaos are expected to appear in juvenile court on Wednesday. Live at Bayside in downtown Miami, Amanda Placencia, NBC6 News. Speculation and concern about who or what is behind those drones in New Jersey continues to grow. It has some people living in fear, with civilians and even some lawmakers wondering if a hostile foreign government is behind the flying objects. Fox 5's Teresa Priolo joins us live from Summit, New Jersey tonight with the very latest. Teresa. Yeah, see, this debate here has been something of a great unifier in New Jersey. Just tonight, I've heard from people in Montville, Verona, as well as here in Summit. And while this time of year, we normally look up trying to catch a glimpse of Santa, tonight, it's not him. At least, we don't think it is. No. The latest sighting in New Jersey happening high over the skies of Summit, New Jersey. Some call them drones. Others question if it's foreign adversaries spying on us. The Pentagon says it's fixed-wing aircraft. We have not been able to, and neither have state or local law enforcement authorities, corroborate any of the reported visual sightings. To the contrary, upon review of available imagery, it appears that many of the reported sightings are actually manned aircraft that are being operated lawfully. It doesn't matter where you go in New Jersey, people are talking about whatever is floating high above us. And some, including our federal lawmakers, aren't totally convinced it's a friendly eye in the sky. I've been a little frustrated. There hasn't been enough transparency, letting people know what's happening. It's allowing a lot of potentially misinformation to spread, or at least fear. Senator Cory Booker joins forces with New York lawmakers to demand transparency from the FAA, the FBI, and Homeland Security. Feelings that are echoed by New Jersey's Attorney General. The feds need to help. This is clearly a federal issue. They need to step in and help. If you're keeping score, the Pentagon says it's not us and it's not a foreign adversary, and they're not all drones. There's no legitimate evidence the sightings are otherworldly. So what are they? Bill Daley is a former FBI agent. Well, I think we all kind of sometimes think that could be the cover story, that it is actually a kind of a black op run either by the military or being run by a military contractor. However, I also would say is that given now the notoriety and now all eyes are up in the sky looking for these things, is that if you were running one of these operations, whether it was kind of a beta test of some new technology or equipment, you would think they would have kind of receded from that and said, it's too hot, too many people are on this, too many questions being answered. I think we're going to pause on this.
Now, the FAA started reporting sightings here in New Jersey in mid-November. And some say these devices are as big as a bicycle in the sky or even a small car. Steve, we also want to mention, we heard from friends in Westchester tonight. They're seeing drones as well. So at least around these parts, whatever this is, people just want answers. That's the latest from Summit tonight. Back to you in the studio. Yeah, for sure. Makes sense to me. All right. Thanks, Teresa. I have the more of the white particles in view below the capsule. They appear to be traveling exactly my speed. There is one drifting off. It's going faster than I am, as a matter of fact. There's some pretty stars in sight. And also have the little white objects that seem to come from the capsule itself and drift off. And if they are a yaw check, it's fantastic. I suspect that the star I see is Arcturus. Would be very interesting. It is neither. It is one of the white objects. So I have two stars that are staying quite still. The white object actually looked like it came toward me, but it wasn't. Small luminescent particles drift away from you, small and forward. In this light they appear brilliant white without paint at all in them. They appear to move on out, curve around back towards the flight path. I now have 1 hour and 21 minutes, and I am observing John's fireflies drifting away from me. I can observe them appear to be departing from the spacecraft and drifting out to the rear. I can see some of them a considerable distance out to the rear. A few very bright particles or fragments or something that go drifting by as we maneuver. Roger, understand. Yeah, there's a whole bunch of big ones on my window down there. Just bright. Looks like the 4th of July out Ron's window. Roger, I got you. We're all ears on these fragments if you think you can figure out what they might be. Well, you know, I don't know. There are a number of possibilities. If you had some kind of a... I got the impression maybe they were curved a little bit as if they might be off the side of the S4B. That's a wild guess. Okay, RCS logic is... ice chunks, possibly. Maybe there's paint coming off of it. Right, I noticed on one trip up the elevator last week, one of the flags, I thought it was in the S2, but it might be on the S4, looked like it was peeling. Maybe that's what you got. And Bob, Gino, my impression is that they are flat, flake-like particles, some maybe 6 inches across. And although there's no relative motion between the two, most of them seem to be twinkling. And I think for the most part, they're all moving away from us. Знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, эти самые зеленые человечки. Марьяна, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Mr. Chair, and thank you for giving me this opportunity to speak. And thank you, Steve, for the invitation. My name, as I said, was Paul Hellyer. I'm a former Minister of National Defence for Canada. I served in 3 governments during a total of 23 and a half years as a Member of Parliament. Although as Minister of National Defence, I had sighting reports of UFOs
I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy, and Air Force into a single Canadian Defence Force. And that itself was a kind of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. Since then, I've learned a lot from many sources, including a number of the fantastic witnesses that we have heard these last 4 days. They were so outstanding, I was just really blown away with them, the amount of information that was available. Was that we were referring to them as they until this morning when Linda Moulton Howe, I think she was the first one, actually named 3 different species. I have brought my latest book called Light at the End of the Tunnel, a survival plan for the human species, as an aide-memoire, and I name 5 different species here. I'm aware of more now. As a matter of fact, I saw a document just a few days ago that mentioned 20. And I think you, Mr. Chairman, were interested in some of the places they might come from. The 7th, the other species that I learned about not too long ago, was called the tall whites. But after that, when he got to know them, how he was working with, and finally they became to trust each other and have a good working relationship with the tall whites at the gunnery range at Indian Springs in Nevada. And these tall whites were living on United States Air Force property and working in cooperation with the United States Air Force and sharing technology. Well, enough on that for now. My interest is in full disclosure. And my only caveat is I think probably I would say 95 to 98% full disclosure. I know of 1 or 2 things that I'm not sure should be in the public domain, at least yet. They will be someday, I'm sure, but not maybe immediately. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in, what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? Agora estamos divulgando muitas coisas relacionadas ao espaço. Você sabe, as pessoas estão muito interessadas nisso. Isso, na verdade, virou o assunto número 1. Estamos divulgando muitas informações relacionadas a coisas extraterrenas, terrestres, coisas assim. E as pessoas estão totalmente fascinadas por isso. É impressionante. Eu não tinha certeza se iam gostar, mas está literalmente em primeiro lugar nos assuntos do momento. Dá para acreditar? Muita gente está gostando e estando divulgando todas essas informações. Perhaps we need some outside universal threat. On 5 separate occasions, Ronald Reagan made references to an outside alien threat and the unifying effect it would have on us all. One such reference was made in September of 1987 while addressing the United Nations. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war?